Como o recheio dessa torta ele é frio, ou seja, nós não iremos levar nada ao fogo, vamos começar logo por ele, porque quando nós fizermos a massa da torta, o recheio ele já deve estar pronto. Que aí a gente só monta e leva ela para assar. Aqui, como eu falei para vocês, o recheio será de sardinha. Então, dentro desse bowl, eu coloco 3 latinhas, 3 unidades de sardinha, sabe? Aquela latinha pequena, viu, gente? Não é aquela maiorzona. E vou dando uma leve esmagadinha na sardinha, igual vocês estão vendo aí, ó. Pra dar uma quebrada nela, certo? Tá vendo, ó? Ficou assim. Nós já podemos continuar com o recheio. Aí o que que acontece? Aqui você pode estar colocando as coisas que vocês mais gostam. Eu, por exemplo, vou colocar meia unidade de pimentão. Pimentão verde cortado bem pequenininho. Adicionarei também azeitonas a gosto. Eu adoro colocar tomate, então eu venho com 2 unidades de tomate. Aqui eu tô colocando com semente em tudo, tá, gente? Eu não separei a semente do restante do tomate. E é interessante sempre você dando uma mexidinha assim. Esse recheio ele fica bem colorido, é super suculento. E vocês vão adorar essa receita, porque na massa tem 2 ingredientes que não é usual vocês, assim, no geral, utilizar. E, assim, faz toda a diferença. Vocês verão aqui. Mexi aqui. Venho agora com o cheiro verde, que aqui, no caso, é cebolinha e coentro. Quem não gosta de coentro pode estar substituindo sem problema nenhum por salsinha. Ou então temperinhos desidratados, sabe? Dá super certo também. Eu gosto do cheiro verde do coentro, assim, natura, porque tem um cheiro e esse verde faz toda a diferença pra mim. Não sei se é porque eu sou cearense, né? Porque o cheiro verde aqui do Ceará, ele é assim, é cebolinha e coentro. Aí já na região de vocês, sul-sudeste, é com salsinha. Adiciono também uma lata de milho verde escorrido à conserva. Quem quiser adicionar a ervilha também pode adicionar. Mexo novamente. E vocês estão vendo que o recheio ele vai rendendo bastante. E é essa a intenção, bastante recheio mesmo. Fica uma delícia isso daqui. Até agora eu ainda não coloquei o sal, porque aí a gente terá cuidado. Tem as sardinhas, as azeitonas já, então a gente vai dosando aos poucos. Aqui eu tenho 100 gramas de queijo coalho. É opcional, tá? Mas faz toda a diferença também. Cortei em cubinhos. Vou logo adicionar a cebola. Tem meia cebola cortada. Encher o recipiente praticamente de recheio. Será uma tortona isso daqui. E, gente, para dar uma liga nesse recheio, para ele ter aquela unida que a gente gosta, eu vou estar colocando um pouco de requeijão, tá? Quem não quiser colocar o requeijão cremoso pode estar substituindo por catupiry ou então utilizar o cream cheese. É opcional também, mas eu acho que faz toda a diferença porque vai dar aquela unida, deixando isso daqui mais cremoso, vocês entendem? Basicamente isso. Aqui tem um copinho, ou seja, 200 gramas, que é aquele copinho normal de requeijão que a gente encontra no supermercado. Aqui, deixa eu pegar, sabe o quê? Um pouquinho de orégano, ó. Também adoro orégano aqui. Colocar um pouquinho de orégano. E vou mexer bem agora para encorpar esse requeijão no recheio e dar essa liga que eu tô falando para vocês. Aqui, como vocês podem ver, já deu a unida que eu queria. Olha, ele fica levemente cremoso, tá vendo? Porém sem caldo, gente, o que é super importante. Isso daqui está uma delícia. Até para comer com torrada, isso daqui, meu Deus do céu, fica perfeito. Eu vou dar uma corrigida com sal, mas será bem pouquinho sal. Porque aí qualquer coisa a gente corrige também na massa. Coloquei 3 pitadas e vou mexer novamente. Aí o recheio ele já fica pronto. Depois que mexer aqui, nós só vamos reservar para poder prepararmos a massa que é feita no liquidificador, que é bem simples também. Mostrarei passo a passo para vocês. Ó, gente, o recheio está pronto. É isso daqui. Vou reservar e agora vamos preparar a massa. Agora nós vamos preparar a massa dessa torta e, gente, eu já começo com um ingrediente
que normalmente ninguém utiliza. Batata. Aqui eu peguei, cozinhei as batatas e esmaguei na quantidade de 1 xícara de chá, certo? Se você não quiser esmagar, não tem necessidade, porque vai bater no liquidificador, mas é super importante que ela fique super cozida. Então, coloco aqui primeiramente a batata, certo? Vão por mim que faz toda a diferença. Adiciono agora 25 gramas de queijo parmesão ralado. Venho com 3 unidades de ovos. 3/4 de xícara de chá de óleo. Estou utilizando óleo de girassol, mas vocês podem usar o óleo da preferência de vocês. Aqui eu venho com 1 colherzinha de chá de sal. E adiciono aqui 2 xícaras de chá de leite. Aqui, como vocês já estão vendo, meu liquidificador ele ficou cheio. Então, a parte da farinha de trigo e do amido de milho, que é o segundo ingrediente que quase ninguém utiliza, nós iremos precisar adicionar em um outro recipiente e misturar os dois. Se o seu liquidificador ele for grande o suficiente para bater esses dois secos aqui, que é a farinha de trigo sem o fermento e o amido de milho, podem bater sem problema nenhum. A única coisa que vocês não irão bater, assim, para dizer assim, bati mesmo, é o fermento em pó, porque você vai lá na tecla de pulsar umas 3 vezes só até homogeneizar e já está pronto. Então vou bater aqui essa primeira parte e aí a gente termina colocando a farinha de trigo e o amido de milho, tá bom? Então bora lá. Agora depois de batido, ó, transfiro toda a mistura do liquidificador para dentro de um outro recipiente, porque o meu liquidificador ele é pequeno, nós não iríamos conseguir fazer tudo aqui. Pego uma peneira e vou peneirar 2 xícaras de chá de farinha de trigo tradicional, sem o fermento. Peneira bem. Como eu falei novamente, pode bater tudo no liquidificador se o seu liquidificador for grande. Aí aqui é só a gente misturar até ficar bem homogêneo. Coisa rápida, ó, gente, sem esforço nenhum praticamente. Fouet, ele é vida. Depois que você homogeniza, gente, olha que massa linda. Tá com cheiro de queijo que você jura que isso daqui é pão de queijo, mas não é, por conta do parmesão. O cheiro tá incrível aqui dessa massa. Vou finalizar com amido de milho, que é meia xícara de chá. E já vou colocar também o fermento, que é 1 colher de sopa. Já tô passando tudo pela peneira. E agora é só misturar. Assim que homogeneizar, a gente já para de mexer, certo? Vem assim sempre, ó, pelas bordinhas do recipiente, para não ficar nada grudadinho ali. E é isso. Olha como é prático, rápido. Se o seu liquidificador não couber tudo, não se desespera que dá para você fazer igual o Gabs fez aqui. Homogeneizou, paramos de mexer e agora vamos montar essa torta, porque eu sei que você está morrendo de vontade que essa torta fique pronta logo para a gente poder experimentar. A minha forma ela já está untada com manteiga e polvilhada farinha de trigo, tá? Então bora lá montar. Aqui, pessoal, como eu falei para vocês, a forma já está untada e polvilhada farinha de trigo. Vou estar utilizando essa quadrada de 25 por 25, mas aí você pode fazer numa retangular, numa redonda, na que vocês preferirem. Essa minha tem mais um detalhe, o fundo dela é removível, mas também se a sua não for, dá para desenformar tranquilamente. O que é que nós iremos fazer? Colocar metade da massa aqui na base e vamos espalhar bem. Pode ir arrastando essa massa para formar uma caminha para receber todo o recheio. Aqui precisa de mais um pouquinho. E agora foi. Aqui por cima, gente, nada mais do que o recheio. Se você quiser colocar mussarela, pode colocar também. Eu vou só com o nosso recheio que nós preparamos de sardinha. Que inclusive está suculento demais. O cheiro disso daqui. Aí assim, tenta espalhar para todos os espaços aqui dessa torta ter recheio.
Ninguém merece você dar uma mordida e ser só massa. Então, vai espalhando bem. Olha a consistência que fica porque usamos o requeijão, tá vendo? Pra mim faz toda a diferença, porque não fica um recheio solto. Fica aquela coisa agregada sem ter caldo. Sem contar no sabor também, que o requeijão dá um sabor bem bacana, né? Terminei aqui de colocar todo o recheio. Espalhei muito bem. Vamos vir novamente com o restante da massa. Olha isso, gente, que massa linda. Linda, e eu ia derrubando, vocês viram? Ô, comédia. Pode raspar bem, não se preocupem, que dá pra espalhar. Assim, ó. Sem arrancar o recheio, você vai com a espátula espalhando para cobrir. Com delicadeza. Como todas as coisas, né? Culinária tem que ter a sua delicadeza. Até churrasco, se você for fazer na brasa, tem que ter delicadeza, ter atenção com o fogo. Mas assim, não sei fazer churrasco não, viu? É só mesmo uma opinião. Vou terminar aqui de espalhar. Na verdade, já terminei. E vamos finalizar com um pouquinho de parmesão. Já espalhei muito bem, agora vamos finalizar. Agora, como eu falei pra vocês, vou finalizar com um pouquinho de parmesão ralado, que é opcional e a gosto, certo? Mas, gente, eu falo opcional, mas eu tô querendo assim dizer por dentro, coloque, não deixe de colocar. É basicamente isso, o meu opcional. Coloquei. Vou dar um toque especial com orégano, porque eu amo orégano. Então eu coloco um pouquinho assim. E agora nós vamos levar em forno pré-aquecido a 180 graus até ela ficar douradinha por cima. Você fazer o teste do palito, sair limpo e seco. E essa torta ela fica maravilhosa. Vou levar ao forno e já já eu volto. O tempo, gente, ele é bem relativo, porque depende do tamanho do refratário que você fez e depende também do seu forno. Então é assim que ela ficar douradinha mesmo. Você faz o teste do palito e aí depois é só retirar. Então bora lá. Então é isso, pessoal. Espero demais que vocês tenham gostado dessa receita. Olha a cremosidade que fica essa torta. E ao mesmo tempo firme e fofinha. Gente, ela é simplesmente perfeita. Pode ter certeza que essa receita de massa de torta será a sua preferida. Faz aí na sua casa. E em relação ao recheio, se você não curtir a sardinha, pode estar fazendo de frango, de carne, de presunto com mussarela, dá pra vocês inventarem aí bastantes recheios. Eu adoro sardinha. Olha, essa torta aqui por cima ela fica crocantinha e por dentro